Então vamos lá na nossa parte de instalações elétricas. Trouxe aqui vocês no laboratório de instalações elétricas. E nós temos aqui no campus, no nosso laboratório de instalações elétricas, alguns boxes que a gente utiliza para treinamento de instalações. Seja ele para instalar realmente lâmpadas, tomadas, fazer um circuito de comando de boia, de relé, enfim. E aqui, vou usar esse box como exemplo para vocês. A gente vai usar o box 7. Nesse caso, eu vou fazer uma exemplificação da gente ligar uma tomada e uma lâmpada, tá? Só para a gente situar como que é a instalação aqui do nosso box. Aqui no campus, a gente tem a utilização aqui de um disjuntor que vem aqui do nosso quadro geral e isola cada um desses boxes, para a gente ter uma segurança para quando vocês vão estar fazendo os testes. Beleza? Então, esse meu disjuntor trifásico aqui, ele já manda, né, divide aqui distribui a minha energia que eu vou usar aqui durante os meus ensaios, né, que eu vou fazer. E aqui dentro desse meu box, eu já tenho o nosso chamado quadro de distribuição. Como a gente já teve algumas aulas já anteriores aqui, o pessoal já deixou já montado, a gente consegue até ver aqui dos outros boxes. Já deixou pré-montado a questão dos disjuntores. E nisso, vou chegar mais próximo aqui para vocês verem, quando a gente chega nesse meu quadro de distribuição, ele é bem semelhante ao que nós vimos lá naquele nosso slide que eu passei correndo com vocês. Que é o quê? Chegou lá do meu poste, do mesmo jeito que vem lá no serão, vamos imaginar que esse meu disjuntor trifásico que está chegando aqui, ó, é o que vem lá da minha distribuição. Então, do meu ramal de entrada. E aí vem lá para o meu quadro principal. Como aqui é uma instalação bem simples, o que a gente tem aqui? Nós temos, como a gente vai fazer um sistema trifásico, nós utilizamos o quê? Um disjuntor trifásico, beleza? Esse é o meu disjuntor geralzão, que a gente chama de geral, beleza? E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente tem alguns outros dispositivos que a gente utiliza também para proteção do meu sistema? Então, eu tenho também, no caso aqui, o meu DR. No meu exemplo aqui, o meu DR, do mesmo jeito que a gente viu lá, eu pego as minhas 3 fases, como ele tem que proteger as minhas 3 fases, passo no meu DR, beleza? Entra nele, sai nele aqui. Assim como o meu neutro também entra no meu DR, beleza? E aí sim que eu vou distribuir para os meus circuitos, que eu vou distribuir na minha residência. No nosso exemplo aqui, eu já distribuí alguns cabos, né, de uma exemplificação que a gente vai fazer, beleza? E aqui eu tenho o quê? O que é importante para vocês saberem de quadro? A gente tem o nosso trilho, que é onde a gente meio que pendura aqui os nossos componentes, beleza? Onde a gente vai colocar como suporte os meus disjuntores. Tenho alguns barramentos laterais aqui. Como é um quadro simples, vou mostrar para vocês também os quadros aqui do campus, que são bem maiores, então você consegue ver os barramentos com mais detalhes. A gente tem aqui desse lado o meu terra, né, que é a minha parte de aterramento, e desse outro lado, que é um barramento meio que comum, que é do meu neutro, que é um barramento que a gente pode pegar comum para todo mundo, beleza? Assim como no aterramento. Para continuar aqui no exemplo prático que a gente vai fazer da instalação de uma lâmpada e de uma tomada, o que a gente precisa para acionar uma lâmpada e uma tomada? Se a gente tem um circuito monofásico, né, um circuito simples, a gente vai precisar de uma fase e de um neutro, certo? Então, a gente vai precisar acionar aqui, para a divisão do nosso circuito, eu utilizei cores brancas e azuis, branca para as fases e azul como padrão para o meu neutro, certo? E aí, por mais que eu tenha aqui um circuito bem simples, isso é uma lâmpada e uma tomada, vamos fazer de conta que a gente vai fazer um circuito somente para as lâmpadas e um circuito para as tomadas. Então, para eu ligar a minha lâmpada e a minha tomada, eu vou isolar uma fase e um neutro para a lâmpada e uma fase e um neutro para a tomada, beleza? E aí, complementando o vídeo, o neutro a gente vai conectar aqui, certo? Mas por hora, o que a gente precisa fazer? Eu tenho os meus cabos, como que eu vou levar eles até as minhas
tomadas e pontos de luz que eu vou instalar. Eu preciso passar esses cabos. E a gente passa esses cabos nos meus conduítes, beleza? Dependendo da instalação, se ele for tipo embutido ou aparente, no nosso exemplo que a gente está usando conduítes aparentes, beleza? Então eles estão sobrepostos aqui. Eu já fiz a passagem dos meus cabos, beleza? Eu levei os meus 4 cabos aqui no meu primeiro conduíte, que eu vou passar aqui, nessa curvinha. Como eu não vou instalar nada por hora aqui nessa caixinha, eu passei aqui, que é por onde eu vou chegar nos meus pontos principais. Nesse meu primeiro ponto aqui, eu vou instalar a minha tomada. O que eu preciso para ligar uma tomada? Eu preciso da minha fase e do meu neutro, certo? Para que eu ligue a minha lâmpada, é necessário que eu tenha um acionamento dela. A menos que eu queira ligar direto. Mas a gente sabe que eu preciso ligar ou desligar essa lâmpada. E aí, o que eu fiz? O que nós temos aqui como exemplo? A minha lâmpada ela vai ficar aqui na minha extremidade, certo? E minha caixinha do meio eu vou colocar o meu interruptor. O que eu preciso para acionar o meu interruptor? Eu preciso que chegue a fase nele. Porque nós vimos lá também que é convencional que a gente leve o neutro para acionar na minha lâmpada. Por quê? Questão de segurança, eu vou fazer a troca da minha lâmpada, a gente faz realmente a lâmpada com o circuito desligado. E aí aumenta a questão da segurança de eu não ter uma fase chegando lá na hora que eu for fazer a troca do bocal, instalar o novo bocal, tocar a lâmpada, enfim, certo? Então eu levei o neutro para a minha lâmpada, mas eu preciso acionar ela e fechar meu circuito, certo? Fase neutra. O que a gente faz? Instala o chamado retorno. Aqui eu usei um cabinho preto para a gente situar. Mas é comum que nas instalações elétricas residenciais, se você olhar o seu quadro aí, você vai ver que não está desenhadinho assim, né? Então a gente colocou aqui só para ficar visualmente identificável. Então eu peguei o meu retorno que vai fechar o circuito aqui com a minha lâmpada, né? Vai pegar aqui, ó, fase, vai chegar aqui e a fase vai se conectar no meu interruptor, beleza? Agora a próxima parte vai ser a montagem do meu circuito. Já que eu já levei a minha fase, meu neutro, eu vou fazer as conexões necessárias para realmente eu ter a alimentação do meu circuito. Fazer a nossa montagem, quais equipamentos que a gente utiliza, está utilizando para fazer essa instalação aqui. Para acionar a nossa lâmpada, a gente vai utilizar aqui um bocal junto com paflon, certo? Um bocal de cerâmica, de porcelana aqui, beleza? Bocal padrão E27, então é para as lâmpadas comuns, que é a lâmpada que a gente encontra no mercado, enfim, LED, fluorescente. Vamos utilizar um interruptor simples, que ele só vai ligar e desligar mesmo, então eu vou colocar uma capinha nele aqui. Um alicate universal, um alicate de corte e uma chave de fenda 1/8, beleza? Para que a gente faça os apertos no disjuntor e no ponto lá onde tem o neutro e o meu aterramento. Nossa instalação, para que a gente ligue os nossos componentes aqui, a gente fechou aqui a passagem dos nossos cabos, passamos o terra, que eu ainda não havia passado, e aí, para fechar a questão da passagem, eu coloquei eles aqui dentro, porque eu tinha deixado aqui visual, para a gente entender o que estava acontecendo. Fiz as conexões, cada circuito aqui, ó, está em um disjuntor. Eu isolei aqui a minha tomada, isolei aqui a minha lâmpada, certo? Fiz a conexão aqui do meu neutro, beleza? Passei lá direitinho, faz de conta que eu estou passando lá nas caixas de passagem lá da minha residência. Fiz a passagem, conectei aqui na minha tomada. Eu preciso na minha tomada fase, terra e neutro, beleza? Vou lá para o meu interruptor. O meu interruptor recebe a fase e o meu retorno, certo? O meu neutro tá azulzinho lá, vai passando lá para minha lâmpada, que recebe aqui o meu retorno e o meu neutro. Beleza, fiz a instalação. Posso dar o pipoco de já ligar? Se você for um eletricista raiz, que vai fazer o seu projeto com toda a segurança, toda a confiabilidade possível, você já liga direto. O ideal é que a gente faça os testes no sistema, para saber se realmente
no meu quadro de distribuição que eu fiz lá, tá chegando os meus 127 ou 220 que tá programado para chegar lá no meu disjuntor? Por exemplo, aqui no campus, a rede elétrica é 220. Então, eu tenho que saber se está chegando os meus 220 em cada fase, certo? Em fase neutra, beleza? E aí, o ideal é que a gente vá lá no meu quadro, vou ligar o meu sistema, beleza? Eu tenho que ligar o meu disjuntor para saber se, para mandar energia para o meu sistema. O meu DR também tem que ser ligado, beleza? Ele está aqui já no modo ligado. E os meus dois circuitos que eu vou atender, eu também faço a ligação, certo? Que aqui no caso da minha tomada e aqui da minha lâmpada. Para que a gente faça a medição correta, o ideal é que, no caso, para instalações elétricas, é bastante comum a gente ter esse tipo de multímetro, que é o multímetro alicate amperímetro, certo? Ele também é um multímetro, mas a gente chama ele de alicate amperímetro, por quê? Ele tem, na sua característica aqui, ó, ele vai estar passando aqui, a gente faz a conexão, por exemplo, aqui no fio, para saber se está chegando corrente, beleza? E aí, e a gente também tem a função de medir tensão pelos meus terminais aqui do meu multímetro, beleza? Para eu saber se ele está chegando os 220 na minha tomada, a minha ponta de prova vermelhinha aqui, eu conecto aqui na minha fase e o meu neutro eu conecto no meu lado preto, que é o meu negativo, certo? E aí eu consigo mensurar para saber se está chegando os meus 220. Da mesma forma, a gente tem que fazer a medição aqui na minha tomada. Fase, vermelho, neutro, o preto. Todas as medições que eu fiz aqui deram os 220. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma instalação bifásica, eu instalaria aqui, ó, 2 fases e estaria chegando 380 no meu circuito. Como não é o nosso caso, a gente vai ligar somente 220. Eu liguei aqui na minha tomada, fiz aqui o meu circuitozinho da minha lâmpada. Para eu poder medir, por exemplo, eu tenho que ligar a lâmpada para eu saber se está chegando 220, no caso medir, porque somente com a lâmpada conectada que eu tenho certeza se o circuito está fechado ou não, beleza? Feito a instalação, a prévia da montagem, fiz as medições, vi que está realmente chegando o que eu fiz lá, a previsão do meu projeto, a gente faz a finalização da instalação, ok? Fechando a nossa instalação, depois de colocado, testamos lá para ver se realmente estava chegando a tensão que a gente queria nas tomadas e nas lâmpadas. Finalizamos aqui o circuito para comprovar que a questão da tensão, da tomada está chegando no meu 220, certo? A minha lâmpada aqui, fechei aqui liguei que a minha lâmpada está chegando aqui os meus 220 aqui no caso da minha lâmpada LED, certo? E aqui a gente tem o nosso circuitinho elétrico montado. Para a parte de automação, o que é interessante? Você sabendo pelo menos o princípio básico de como que você liga e desliga, adiciona ou desaciona uma tomada, um interruptor, uma lâmpada, enfim, você consegue automatizar os processos intermediários. Por exemplo, você consegue inserir um relé fotoelétrico para você acionar a lâmpada. Ao invés de você utilizar o interruptor, você coloca o relé para fazer esse sistema de ligar e desligar, certo? Você consegue, usando o princípio aqui, acionar e desacionar a bomba. E assim vai, várias aplicações que nesse meio do caminho aqui no processo de levar fase neutro para o teu circuito, você consegue automatizar de várias formas.